Deus de amor, Deus de amor. A paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também os ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje trazemos o título A Parábola da Vinha e dos Trabalhadores. O verso áureo está em João, capítulo 10, verso 24, que diz assim: Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntavam: Até quando nos deixará perplexo? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Objetivo: dar continuidade aos estudos das parábolas de Jesus, em especial a parábola da vinha, analisando-a atentamente para todos os seus significados. Pilatos não estava enganado quando disse: Eis aqui o vosso rei, referindo-se a Jesus como o rei dos judeus. João capítulo 19, verso 14 e 19. Cristo mesmo confessou que para isso havia nascido, e vindo ao mundo para cumprir tudo conforme sobre ele está escrito. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Mateus capítulo 21, verso 5. Em suas parábolas, Jesus sempre falava a respeito do reino de Deus, mas a maioria não o compreendia. Na parábola da vinha e seus lavradores, por exemplo, sua palavra lhe representava um verdadeiro mistério, pois não compreendiam que eram os personagens da mensagem. Os servos do proprietário eram os profetas, que lhes foram enviados, aos quais os trabalhadores perseguiram e mataram. Um detalhe muito revelador nesta parábola é quando o pai envia o próprio filho, afirmando que ele é o herdeiro. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Mateus capítulo 21, verso 38. Jesus usou a expressão reino de Deus ou reino dos céus, referindo-se a Israel como o seu próprio reino sobre a terra. Mateus 21, 43. Ao examinar essa parábola, temos que atentar para os detalhes, pois ela se cumprirá no futuro. Ao usar a expressão reinos dos céus, quando se referia a um reino sobre a terra, Jesus deixava confusa muitas pessoas, inclusive entre os discípulos. Isso esclarece que, de fato, a mensagem de ir para o céu nunca fez parte da esperança do povo de Deus. Por isso, vamos conferir duas citações bíblicas, ambas referindo-se à mesma herança e um mesmo reino, sendo Jesus o herdeiro. Proclamai o decreto: O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Salmo capítulo 2, versos 7 e 8. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-o e apoderemo-nos da sua herança. Mateus capítulo 21, 37 e 38. Consideremos, pois, no Salmo 2, Deus faz a promessa de ungir seu filho como rei sobre as nações. Em Mateus, porém, Jesus confirma dizendo que o filho do proprietário é o herdeiro e a propriedade é a sua herança.
A expressão reino dos céus, como é descrita no Evangelho, não está relacionada ao caráter físico geográfico do reino de Deus, e sim à sua procedência teocrática e celestial. Ora, a vinda era o próprio reino de Israel, porque a vinda do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Isaías, capítulo 5, versos 7 e 10. Os lavradores eram as autoridades e governantes daquele tempo, especialmente o povo que o rejeitou. Em que implica o conhecimento no plano da salvação? Conhecer bem a respeito das promessas de Deus é um passo gigantesco para se encontrar o caminho, porém, perseverar em caminhar por ele é imprescindível. O conhecimento não está acima da justiça, mas é um aliado na busca da verdade e pode levar aquele que o possui a agradar a Deus pelas boas obras. Mas a salvação só se alcança pela graça do Senhor Jesus mediante a fé. Por isso, muitos não compreendiam a linguagem de Cristo, pois lhe faltava a fé. Por outro lado, tinham o conhecimento, mas este só não é suficiente, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6 e Atos 4, 12. O que caracteriza um ensino que não tem originalidade bíblica? A principal característica de um falso profeta é falar em nome de Deus, porém, fala o que Deus não autorizou. Muitas doutrinas são ensinadas, mas não têm procedência bíblica, e nem se nomeia na Bíblia. Isto se caracteriza como doutrinas de homens. Porventura não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa? Quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Ezequiel 13, verso 7. Que diz a Bíblia sobre os que de fato falam a verdade? Jesus prometeu dar o Espírito Santo para guiar seus escolhidos em toda a verdade. Porém, ele também preveniu os discípulos contra os ensinamentos de homens. Paulo disse, porque se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios capítulo 14, verso 8. Logo, como alguém conhecerá a verdade e se preparará para entrar no reino de Deus, se não lhe for ensinado o Evangelho corretamente? Romanos 10, 14, João capítulo 5, verso 44 e 47. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Descer as minhas lágrimas, Jesus vai enxugar. E as portas do céu há de se abrir, e Jesus irá descer, sua face hei de contemplar. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. A terra Ele há de transformar, e os remidos triunfantes nela hão de celebrar. Nova vida, a vitória conquistar, e com Jesus por 1000 anos nós iremos governar. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus.
inimigo não mais pode acusar o santo que ali